Olá, empreendedores. Eu sou o Gabriel Moya e hoje estou aqui com o Oswaldo de Oliveira. Primeiramente, muito obrigado, Oswaldo, pelo seu tempo. Ele tem uma agenda apertada, estava em Florianópolis, São Paulo, Brasília. Então, muito obrigado, Oswaldo. Imagina, obrigado eu, Gabriel. E o Oswaldo, que é o responsável por... tem um grande lema, né, de desobstruir fluxos. Então ele é muito engajado na movimentação, criação, inovação. É o responsável pela criação da primeira empresa brasileira baseada no conceito de rede, a empresa Teia. E também é responsável pela criação de espaços de livre interação, como o Madalena 80, o Laboriosa 89, sempre nesse conceito inclusivo de abundância. Então, Oswaldo, eu queria primeiro que você passasse um pouco como que foi esses projetos que você participou e quais foram os grandes aprendizados que você teve com ele. Ok. É, Bom, eu sou economista de formação, né, acadêmica. E quem é economista sabe, né, que o primeiro dia de aula já informam a gente que economia é a ciência da escassez. E isso é uma coisa que eu nunca aceitei muito bem, de que as coisas fossem escassas, né? E aí eu comecei a me interessar por esse universo das redes, por essa questão. Porque, na verdade, redes, tudo é rede, né? O universo está organizado em rede. Só que você tem uma percepção, você pode ter uma percepção dessa conexão total ou parcial. A forma como a gente se organiza, né, no modelo industrial faz com que a gente perceba essas conexões parcialmente. A cadeia de comando e controle da linha de produção, ela interrompe conexões possíveis. E com isso ela diminui a possibilidade de interação entre as pessoas. E diminuindo a possibilidade de interação, cria escassez. Então eu fui estudando isso e fui vendo que podia ter uma outra forma de se organizar, que era se organizar em rede, né? Numa topologia distribuída, que a gente fala, onde todos os nós estão conectados com todos os nós. É a própria topologia da internet é assim. Quando você se organiza dessa forma, você abunda em caminhos, né? Porque os nós da malha podem interagir, né? Sem nenhum tipo de interrupção. Aí o campo de possibilidades fica muito grande e as coisas tendem a se materializar mais. E Então eu vim aprendendo a fazer isso, né? Porque na hora que você conecta todos os nós entre si, você cria um ambiente de abundância, mas você cria também um ambiente que evolui exponencialmente. E a gente não está acostumado com isso na organização industrial. Na organização industrial, a gente está acostumado a evoluir linearmente, né, na linha de produção, né? Ter resultado esperado, né, ter controle de todas as etapas, coisa que quando você atua exponencialmente você não tem isso mais, né? Você começa a trabalhar com resultados inesperados, com múltiplos resultados, o ambiente se exponencializa, né? E aí tem que aprender a lidar com isso. Então todas essas experiências aí, tudo que você citou, né? Para mim são experiências que vão gerando aprendizado, me colocaram nessa possibilidade, né, de aprender a lidar com o ambiente exponencial, aprender a viver no ambiente exponencial. Então foi assim na empresa Teia, né, já no projeto Teia em Minas Gerais, que eu fiz lá para o governo, foi assim também. E fui radicalizando, né, fui aprendendo e radicalizando. A Madalena 80 e a Laboriosa 89, né, eram ambientes compostos por espaço físico e espaço virtual também.
e tinha milhares de pessoas frequentando e sem cadeia de comando e controle. Então eu vim me especializando nisso, né? E continuo me especializando nisso. Hoje eu fomento, né, esse processo de aprendizagem chamado Empreender-se em Rede, que está em curso aí, quem quiser acessar, tem um grupo no Facebook, né? E fomento a implantação de campos de livre interação, que tem essa característica. Eu estou implantando um em Florianópolis, grande, né, no município de Palhoça, no bairro de Pedra Branca, e devo começar um novo em São Paulo em breve, que eu estou negociando com uma incorporadora lá. Então, se você pudesse resumir o que é empreender em rede e a grande diferença do modelo tradicional, como que você colocaria? O que é realmente Bom, empreender em rede? para mim são as duas coisas, né? O empreender e o em rede. Então, o empreender, para mim, não é empresariar, não se limita a empresariar. A palavra empreender quer dizer ir além, né? Se for pegar na etimologia dela, empreender quer dizer se expandir, ir além, sair de um ponto, ir para um outro ponto, né? É se movimentar expandindo, isso é que é empreender. Então, você pode empreender em qualquer área, né? Inclusive na área empresarial, mas você pode empreender uma iniciativa social, você pode empreender uma iniciativa educacional, artística, política, o que você quiser. A vida é um empreendimento, né? Então, eu olho muito no empreender em rede essa condição do ser humano expandir, né, ir além. E em rede é com a consciência que que tudo está contido em algo maior, que é uma coisa que às vezes as pessoas perdem um pouco essa perspectiva, né? É, Em rede é você ter a consciência sistêmica, você entender que faz parte de um sistema, interage com o sistema, integra, né, o sistema, e você influencia esse sistema com as suas ações e o sistema te influencia. E você não tem controle dele, né? Porque tudo está contido em algo maior e nada contém o todo, né? Então, às vezes as organizações, né, vão ficando muito grandes, se identificam com elas mesmas, né, e acham que elas são o universo todo, né? E a gente faz isso como ser humano também, individualmente, né? Às vezes a gente perde a noção que a gente está em relação, né, com tudo. E aí acaba se machucando, né? Porque o sistema é maior, né? Então, empreender em rede, para mim, é isso, é ir além com a consciência sistêmica, com a percepção sistêmica, né? E aprende a evoluir de forma integrada a um sistema, né? Ótimo. Então, nesse conceito, você se perceber parte de algo maior e perceber que você faz parte de um todo é a base, é o fundamento. É necessário que a pessoa tenha esse É entendimento. fundamental, é fundamental. E qual que é o impacto quando você começa a ter um empreendimento em rede? Quais os grandes benefícios? Por que que a gente já entendeu por que que ele é diferente. Agora, qual que é a diferença no resultado, no impacto que isso tem? Olha, fundamentalmente é o seguinte, o empreendimento industrial, ele, ele tem um compromisso com um objeto no fim da linha de produção. Então, não importa se quando você empreende no modelo industrial, independentemente da área que você está empreendendo, você organiza o empreendimento dessa forma. Tem um processo linear que gera um objeto no final da linha. Mesmo que seja da indústria criativa e tal, a turma fala, não, a indústria criativa não é da indústria, é a mesma coisa, se organiza do mesmo jeito, né? Tem uma entrada, etapas sequenciais controladas e no final o resultado esperado, né? Uma meta, um cronograma, né? Esse é o empreendimento industrial e por isso ele é um empreendimento que olha para o lado objetivo só da coisa. Ele olha para o lado da sobrevivência, ele olha para o lado da eficiência.
Então, o empreendimento industrial é isso, é objetivo e eficiente, né? Uhum. Eficiência é você fazer a coisa melhor, né? Você fazer aquilo que você já sabe fazer melhor, né? Mais rápido, mais barato, com maior volume. Então, isso é o empreendimento industrial. O empreendimento em rede, ele inclui os nós da malha e abunda de conexões e caminhos e exponencializa o ambiente. Então, ele incorpora uma natureza subjetiva ao processo. Porque em ambiente exponencial não tem como você dar conta dele objetivamente, só subjetivamente, porque você não sabe o que vai acontecer. E Então, aí você incorpora ao lado objetivo o subjetivo. E o subjetivo agrega eficácia ao sistema. Porque eficácia é a capacidade de fazer não a coisa que você já fazia melhor, mas é a capacidade de fazer a melhor coisa. É a capacidade de você mudar para deixar de fazer aquilo que você fazia bem, não é mais necessário, e passar a fazer aquilo que passou a ser necessário. Então é a capacidade de se transformar. Para se transformar, você precisa criar. Para criar, você precisa subjetivar, exponencializar, incluir conexões diversas. Então, a diferença do empreendimento em rede é que ele integra eficiência e eficácia. Ele integra processo e produto. Ele integra valor e preço. Ele integra criação e materialização. E com isso ele tende a prosperar, enquanto que o empreendimento industrial tende só a sobreviver. E muitas vezes morre de capacidade de sobrevivência, porque não tem capacidade de se transformar. É muito difícil uma organização industrial se transformar, né? Mudar, porque ela já tem um compromisso com um objetivo. Aí você pega as organizações que estão por aí. Então, você pegar corporações de modelo industrial, sei lá, você pega a Ambev, né? Ela faz cerveja, né? Todo mundo sabe disso. Você pegar o Google, você já não sabe dizer o que ele faz, mas, né? Porque ele tem uma organização que já atua mais em rede, então ele tem múltiplas materializações, ele não tem foco único. Então, ele começou com a publicidade, mas hoje vai até satélite, carro, energia limpa, celular. celular, tudo que. Porque é um processo emergente. O processo de aprendizagem é que alimenta a organização. Entendeu? Então, quando integra eficiência e eficácia, o que fica prioridade na organização é o processo de aprendizagem, não Então, é o processo produtivo. então a gente teria uma organização que está muito mais aberta ao aprendizado e, consequentemente, muito mais aberta a mudanças, a inovações. Você diria que a pessoa que empreende em Exatamente. rede tem que estar empreende em rede tem que estar preparada para a mudança. Ela vai passar pela mudança necessariamente Sim, e a criação de algo novo. exatamente. O que Excelente. acontece é isso também, né? No nível pessoal é a mesma coisa. Quem entra no empreendimento em rede tem que estar pronto para uma jornada de autoconhecimento. Porque tem uma coisa também, em rede não tem cargo padrão, entendeu? Não tem função padrão, porque como não tem a linha de produção, não tem por que ter. Então todo mundo em rede tende a assumir o próprio nome e atender às necessidades emergentes da malha, porque elas emergem, que são exponenciais, não é uma coisa que vem de baixo para cima, não é de cima para baixo, né? Você atender com as necessidades emergentes com a sua intenção de vida, com aquilo que você tem de mais legítimo, né? Aquilo que você é único. Então, aí, para isso, você tem liberdade, exponencialidade, abundância, mas tem esse inconvenientezinho de descobrir quem é você. É um Né? bom Então, inconveniente, né? é uma jornada de autoconhecimento, e aí tem que olhar para dentro, né? E isso não é confortável, isso é desconfortável. Eu, Né? inclusive, assisti um vídeo seu que fala sobre o propósito da vida. Então,
que você fala, bom, o propósito da vida é realmente viver, né? Esse é o propósito final, né? E aí você, dentro dessa questão, você entra Isso no quem você é. Então você mergulha no autoconhecimento para explorar a sua essência e deixar à disposição. essa coisa do propósito, né? Eu sou um pouco crítico, estava dizendo, porque é, o propósito da sua existência é você existir, pronto, né? Muitas vezes as pessoas fazem atividades assim, de startup e tal, procurando um propósito além da existência, né? Que você tem que, é como se você tivesse que descobrir uma justificativa para a sua existência. Se você está vivo, já está justificado, porque você é necessário. Uhum. Não precisa achar uma coisa além, né? Agora, é importante saber o que você veio fazer na vida, entendeu? E isso não é uma coisa que você se propõe, é uma coisa que já está programada em você. Então você tem características, né? Todos nós temos características que nos transformam em único. Então, fundamentalmente, se você localiza a sua intenção de vida, a intenção de vida é aquilo que te move, e não é mental, é do coração. É aquilo que você se atrai. É o que te dá ardor. É Não, onde a você realmente se gente sente tem, vivo. sabe, onde você realmente se sente vivo, onde o teu coração vibra, né? São aquelas coisas, aquelas... E se imaginar nela, você já fica alegre. Então a gente vem programado, o legal da vida é isso, que você vem programado para ter alegria na hora que você se sente útil. Porque você está fazendo aquilo que você veio fazer. E útil não é a utilidade funcional da linha de produção, né? É útil sendo você. A melhor forma de você ser útil para o sistema todo é você ser você, integralmente. Então, a intenção é para onde você está indo, né? O que está te puxando? Que tipo de experiência de vida está te puxando? E junto disso tem o temperamento, que é como você vai naquela direção, né? De que jeito você vai em direção àquilo que te move. É o teu temperamento, é o teu borogodó, né? É aquele jeitinho que só você tem, que mescla um monte de características que muitas vezes são criticadas, são julgadas, né? É aquela coisa que a turma fala assim, ah, mas por que você é assim? Né? É porque eu sou, né? Então, na Agora, hora... nesse Oi. processo, você imagina que tem as situações que você se sente realmente pleno, porque você está vivenciando intensamente aquilo que você é, aquilo que você gosta de fazer. Agora, você imagina que durante para o empreendedor ou para quem queira empreender, ele vai ter situações também que ele vai ter que fazer alguma coisa que ele não goste. Isso não implica necessariamente fazer 100% o tempo todo coisas que ele esteja radiante. Na verdade, não existe. É que a gente é muito ruim com essas palavras, né? Nós somos muito imaturo, né? Em geral. Então, a gente coloca as coisas de não conhecendo a profundidade delas, né? Então, essa coisa do gostar e não gostar, né? Qual que é a relação que a gente tem com isso? O que é gostar, né? O que é gosto? Então, na hora que você começa um processo de autoconhecimento, você vai entendendo outras coisas da própria relação com as palavras. Então, por exemplo, né, o ser humano ele só é íntegro quando ele tem a percepção objetiva e subjetiva da vida. As duas percepções precisa ter. A percepção objetiva é responsável pela sobrevivência. A subjetiva é responsável pela evolução. Então a gente dá conta, né, de tarefas objetivas para sobreviver e faz um processamento subjetivo para evoluir. O tempo e idade dessas duas experiências são inversamente proporcionais. O que significa isso? Que a gente passa o dia inteiro gastando muitas horas do dia só para ficar vivo.
né? Porque a gente precisa comer, precisa dormir, precisa se higienizar, precisa se alimentar. Um monte de coisa que a gente precisa fazer só para a máquina continuar em pé. Isso é chato. É chato, porque a experiência, a qualidade da experiência é baixa. Você gasta muito tempo e tem uma qualidade de experiência baixa, porque quando terminar o processo, você está no mesmo lugar, você só está vivo. Uhum. Agora, a experiência subjetiva, ela é de pouco tempo e de grande qualidade experiencial. Então, quando você vê uma cena de um filme e você se alegra, é um segundo e aquilo te preenche. Quando você tem um insight, né, que você chega numa síntese e aquilo te realiza. Quando você se apaixona por alguém, né, o apaixonar-se é uma coisa instantânea, né? Você está olhando assim para a pessoa, de repente você percebe que você está apaixonado. Não é uma coisa longa, né? Você não vai ler o currículo da pessoa para se apaixonar por ela, né? Entendo. Então você tem na experiência subjetiva pouco tempo quantitativo e grande qualidade experiencial. Então quando você está com essas duas coisas íntegras, integradas, você vai percebendo, né, que você tem que fazer um monte de coisa chata para sobreviver, para poder ter aquela experiência deliciosa que é evoluir. Um não anda sem o outro, porque não dá para evoluir se você não estiver vivo. É necessário, é um pré-requisito. É. E não tem graça nenhuma sobreviver sem evoluir. Então a graça está na evolução, mas a necessidade está na sobrevivência, né? Então, o primeiro passo você acha que seria esse autoconhecimento, a pessoa realmente se descobrir e entender o que dá sentido para a vida dela? Isso ajuda, né? Mas não é uma coisa assim que se faça do dia para a noite, né? É um processo, né? Então, o que é importante para quem quer empreender em rede é empreender em rede. Na vida, o aprendizado é do fazer, né? Não é do entender. Então, você pode ler um monte de livros sobre sexo, né? É diferente na hora que você cai na cama com alguém, né? Sem dúvida. É a mesma coisa. É a prática só. É a prática. Então, para empreender em rede, tem que praticar. E aí você vai descobrir um monte de coisa, né? É, porque, que é cair na prática, né? Você tem que aumentar a sua conectividade e a sua interatividade. Então, você precisa se conectar a, a exponencialidade, a abundância, é razão direta dessas ações, de você aumentar o seu grau de conectividade e o seu grau de interatividade. Então tem que aprender a interagir. Não é uma coisa muito trivial, não, porque as pessoas acham que interagir é debater, discutir, combater, né? E não é. A interação, ela é um acoplamento co-criativo estrutural. Então você vai construindo com as pessoas, né? Não vai entrando em embate, né? Por isso que é colaborativo, né? O ambiente exponencial vira colaborativo. E então tem que se jogar, tem que pegar os ambientes que estão, né, acolhendo empreendimentos em rede, empreendedores em rede, vida em rede, e começar a vivenciar. Esses ambientes todos, eles normalmente apresentam uma série de soluções de autoconhecimento. Então tem muita gente que trabalha com autoconhecimento, várias ferramentas de autoconhecimento, de todas as naturezas, e que vão e que acabam se conectando a esse tipo de ambiente justamente pela natureza dele, porque é um ambiente que as pessoas têm a necessidade de se autoconhecer, entrar em contato consigo e se apropriando mais delas mesmas. Então, com a hora que você começa a viver esse tipo de ambiente, vão aparecendo as ferramentas, você vai descobrindo coisas, né? E aí você vai utilizando aquelas que são adequadas para você, né? Aquelas que você tem mais afinidade, faz mais sentido. E aí, junto disso, você vai aprendendo também. Eu costumo classificar assim, né? Esse lado do autoconhecimento é um lado mais subjetivo. Aí você vai aprendendo também coisas objetivas do empreendimento em rede, porque você tem ferramentas que você precisa utilizar, né?
tem processos que você precisa implementar. Só que todos eles, no ambiente exponencial, é diferente. Então, é a mesma coisa, é diferente. Então, o contrato, né, já é feito com o paradigma da abundância, a contabilidade é feita com o olhar de abundância, a gestão financeira, como não tem cadeia de comando e controle, as tarefas são autoatribuídas, né, a distribuição de recursos não é linear, né, não tem um cargo padrão que você é igual a todo mundo, né, todo mês é uma distribuição de recursos subjetiva. Então são várias coisas assim que são outros elementos que você tem que aprender a lidar, né? E para ficar bem claro para quem está ouvindo a gente, você poderia dar um exemplo prático para a pessoa entender qual é na prática, na vivência, a diferença de fazer essa mudança no conceito? Bom, é total, né? Porque você vai saber, principalmente porque você vai sair da ideia de que você está separado do meio. Então já muda bem isso, né, na prática, né? A organização industrial, ela se fecha nela mesma, né? Só olha a si mesma. Quando você se abre para interagir em rede, você inclui diversidade, então você começa a ter que lidar com o diferente, né? Não tem todo mundo pensando do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Então isso é uma mudança radical daquilo que a gente está acostumado, porque você tem que aprender a divergir sem brigar, né? Uhum. É o que eu falo que é o divergir amorosamente, né? Que não é uma coisa que a gente esteja acostumado. Você precisa aprender a desapegar, que também não é outra coisa que a gente esteja acostumado. E isso faz parte também É, do conceito de você aceitar o diferente e aceitando o diferente dá novas possibilidades de mudança e criação. Então, às vezes não é nem aceitar, né? Porque o aceitar significa que você tem que concordar de alguma forma, e isso também não é bem por aí, entendeu? Porque se você só concorda, você também não faz não diz a que veio, né? uhum. E Entendeu? Então, qual que seria a opção B, então? Não é muitas aceitar. não, você precisa aprender a aceitar que o outro ser humano é só mais um ser humano igual a você. E ele está vivendo uma experiência de vida do mesmo jeito que você. Ele tem lá a intenção de vida dele, você tem a sua intenção de vida. Então vocês não precisam concordar, né? Mas vocês fazem parte do mesmo sistema. E é um sistema que funciona pela oposição das forças. Então, ele é um sistema que, se você, a hora que entender ele, o funcionamento dele, você vai ver que ele contrai e expande simultaneamente, né? O interessante, né, do todo conectado, do campo unificado, é que ele funciona assim, ele pulsa, contraindo e expandindo simultaneamente. E a gente está envolvido nessas forças. Então você vai encontrar pessoas que têm uma inclinação, né, uma intenção maior para contração. Não é a contração, materialização, preservação, organização. São pessoas que estão conectadas mais com essa energia. E pessoas que estão conectadas com outra energia, da expansão, da distribuição, da transformação. Esses dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo é que fazem com que tudo funcione. Hum. Então, o teu oposto não é teu inimigo, ele é teu par de trabalho, né? Porque você quer expandir, ele quer contrair. Um não existe sem o outro. Mas não precisa concordar com o outro, entendeu? Porque se você concorda, você deixa de fazer o que você veio fazer, e aí o sistema desarmoniza, né? Mas tem que ter esse equilíbrio dos Tem que, opostos. o equilíbrio é conquistado na interação entre os opostos. O equilíbrio emerge da interação entre os opostos. Entendeu? Então, a hora que você entende isso,
você aceita não concordando, entendeu? Ótimo, ótimo. Que é o E, e então, é o que dá essa divergência amorosa, né? excelente. E para ficar mais claro ainda para quem está ouvindo a gente, você, por exemplo, citou o contrato, uma parte financeira, trabalhando-se em rede. Então, poderia dar um exemplo prático do que seria, por exemplo, um contrato ou uma parte financeira, uma contabilidade feita em rede? Bom, são algumas coisas. Primeiro do contrato, né? O modelo industrial, ele parte do paradigma da escassez. Então, paradigma, né, são as lentes pelas quais você vê o mundo, né? Uma forma de ver o mundo, né? E o mundo é o que você pensa que ele é, né? Não existe um mundo assim fora da gente, né? Existe como a gente vê o mundo, né? Como a gente pensa que ele é. E a gente pensa que é tudo escasso, que não tem para todo mundo. Então a gente vive com medo. Então quando a gente vai fazer os contratos, a gente faz um contrato de medo, né? Onde a gente tenta prever tudo que pode dar errado, a gente cria 1000 regras de julgamento e penalidade, Hum. né? Porque a gente tem medo que dê errado, que dê caca, que a gente se foda e por aí vai, né? Então o contrato industrial é feito assim. Um, o ambiente exponencial te coloca em contato com a abundância, então muda o paradigma. Muda a forma de você ver as coisas. Você aceita a transformação, você aceita que as coisas não são eternas quando você aceita que a transformação existe, né? Uhum. Então tudo bem as coisas morrerem, deixarem de existir, né? Você entende que a prioridade é a relação, você entende que a confiança que deve ser desenvolvida é em você mesmo, né? No outro você só acredita, você não confia, né? Confiança é só em si mesmo. Então, são uma série de coisas que você muda o olhar para o mundo. Você deixa de olhar o mundo com medo e passa a olhar o mundo com fé, com confiança, né? Porque você acredita que vai ter para você também, né? Que é abundante e está tudo ancorado em você, né? Todo o poder que você precisa é teu, todos os recursos você tem acesso. Então, muda o olhar. Então, o contrato jurídico, né, feito no paradigma da abundância, ele não tem previsão do que vai estar errado, nem tem penalidade. Ele tem uma declaração de compromisso com uma determinada intenção e ferramentas de resolução de conflito sempre em curso e aberto, não tem penalidade. Porque se aceita que o erro faz parte do processo. Uhum. Entendeu? Então pode acontecer crises, podem acontecer conflitos, forçosamente vão acontecer. Mas como é que a gente resolve ele no paradigma da abundância? Não é um enfiando o dedo na cara do outro e cobrando uma penalidade. É realizando atividades de roda de conversa, resolução de conflito, constelação sistêmica, coisas que permitem que aquele sistema se reequilibre e o baile continue, né? Então já muda completamente isso, né? E muito interessante, é uma mudança completa do conceito base de interação e de empreendimento. Sim. Para quem se interessou, como que seria o primeiro passo para se envolver mais e dar um passo nesse empreendimento em rede? Bom, o que posso falar do que eu ofereço, né? Eu tenho um grupo no Facebook chamado Empreender-se, né? Eu tenho um grupo, não, né? Eu iniciei um Uhum. grupo e lá tem, sei lá, hoje umas quase 3.000 pessoas que compartilham esse aprendizado, né, da vida em rede. Então é só acessar o grupo, né, Empreender-se, entrar lá. Aí lá já tem um monte de material e principalmente um monte de gente interagindo assim, que é o melhor jeito de aprender, né? É ir interagindo uns com os outros. Depois, nesse grupo, tem uma sistemática que é uma jornada.
E então a pessoa se inscreve nessa jornada, ela se compromete com uma jornada pessoal, e aí tem um conjunto de atividades presenciais e virtuais, de interação, não é de conteúdo, né? Então, de segunda a quinta, existe um momento que as pessoas se encontram virtualmente pela internet, né, usando uma ferramenta de áudio e vídeo para interagir, e tem algumas dinâmicas de interação para ir aprendendo na prática, e ao praticar, ver onde é que bloqueia, onde é que aparecem as questões, né? E aparecendo as questões, a própria comunidade em rede tem ferramentas das pessoas lá para ajudar, dependendo de qual for o bloqueio, né? E aí vai avançando. E periodicamente essa comunidade se encontra numa atividade presencial chamada pulso, porque toda a ideia do pulso e onda, né? Então, o que acontece recorrentemente via web é a onda, e de vez em quando tem encontros presenciais que fazem o pulso e que acontecem pelo Brasil todo. Eu estou em Brasília agora porque eu vim aqui participar de um pulso, né? Já tive em São Paulo semana passada, em Florianópolis, estou indo para Curitiba depois, estou indo para o Chile depois, que está começando, tem uma galera lá no Chile que se conectou a isso, aí pediram para eu ir lá participar de um pulso. Depois tem Rio, tem Salvador, então vai acontecendo no Brasil inteiro e está começando a acontecer fora do Brasil. E cada local desse se conecta nessa comunidade, então vai potencializando também, né, as interações da malha, né? Vai expandindo, né? Bom, sem dúvida, está vivendo a abundância. Sem dúvida. Bom, eu tive o grande prazer hoje de conversar com o Oswaldo de Oliveira. Muito obrigado, Oswaldo, pela sua participação. Tenho certeza que vai contribuir com os empreendedores que estão assistindo a gente. E se quiser falar mais alguma coisa, deixar uma última palavra para os empreendedores, fique à vontade. Não, tá tudo certo, te agradeço. Só queria mais uma vez me desculpar com você, porque quem está assistindo não sabe, mas eu me atrapalhei muito na minha agenda esses dias e você foi muito compreensivo e elegante. Então eu queria te agradecer. Que é isso, eu que agradeço. É um realmente prazer conversar com você. E como você vive em abundância, de fato tem que ter um rebolado aí para acertar a agenda. Mas, mas muito Isso obrigado aí. e um abraço. Até lá. Um abração, tchau.